minhas queridas irmãs, meus diletos amigos e amigas. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre me acompanhando aqui no canal do pastor Irineu Messias. Este ano 2024, desejo todas as bênçãos de Deus sejam derramadas em vossas vidas e que vocês possam, aqueles que já servem a Deus, continuar firmemente servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que porventura ainda não o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, possam neste ano tomar a decisão que no ano passado talvez não tenha tomado, que é de ter uma vida de estreita comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que só é possível aceitando Jesus como Salvador, porque Ele é a porta da salvação, a porta da reconciliação com a Santíssima Trindade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas já quero convidar vocês para conosco meditar em mais um trecho da palavra do Senhor Jesus Cristo, desta feita no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, versículo 45 e 46. Este trecho que faz parte daquele famoso sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte ou da Montanha, e aqui fala da parábola dos dois servos, mas eu quero apenas me ater nesses versículos 45 e 46 para a nossa reflexão neste momento. E assim diz a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu dileto amigo da palavra de Deus, minha dileta amiga da palavra de Deus, temos aqui o Senhor Jesus Cristo dando continuidade a esse sermão maravilhoso da palavra do Senhor Jesus, que é o Sermão da Montanha, este recheado de várias lições, profecias, alertas para todos aqueles que têm acesso à palavra de Deus, não só apenas para a Igreja de Cristo, para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, porque aqui está recheado de conselhos para a vida cotidiana, mas conselhos para a vida espiritual, profecias, como disse, alertas, aqui onde Jesus fala dos princípios das dores, e também aqui há Jesus ensinando como uma forma correta de adorar e de servir a Deus e de zelar bem pelas coisas de Deus. Por isso que a pergunta de Jesus é: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, Jesus está falando aqui da figura de um servo fiel e prudente, que às vezes nós somos um servo fiel a Deus, mas não somos tão prudentes como deveríamos ser. Como Jesus disse em outra passagem, que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. E que pese a serpente seja um animal que todos nós devemos guardar a distância dele, porque em sua maioria são venenosos, né? E que pode causar problemas e até morte em nossas vidas. Então convém termos cuidado com esses animais peçonhentos. Mas tem uma característica dele que Jesus manda nos copiar, que é a prudência. Ela está sempre ali vigilante, ela está sempre ali à espreita, e qualquer tipo de ação ela reage imediatamente, fugindo ou atacando. E Jesus disse que nós deveríamos ser também assim, ter a simplicidade das pombas, mas a prudência da serpente. Portanto, essa deve ser uma característica de todo aquele servo que é fiel, mas que precisa ser prudente, sóbrio, ponderado nas suas atitudes, na sua postura, no seu falar. Já aproveitamos para tecer algumas considerações acerca de alguns servos de Deus que na sociedade nem tem sido fiel e tampouco tem sido prudente, tem sido pessoas imprudentes, e essa imprudência tem trazido vários problemas para si mesmo, como também tem sido visto como um péssimo exemplo de cristão, de crente e de servo de Deus. Portanto, o Senhor aqui está dizendo: quem é, pois, o servo fiel? E a pergunta que já lhe faço, meu querido amigo: você é servo de Deus? E se você é servo, você é fiel? E se você é fiel, você é prudente? Então, portanto, 3 coisas importantes que este homem, esta pessoa, que aqui o texto de Jesus fala, tem que ter.
primeiro tem que ser servo, segundo tem que ser fiel e terceiro tem que ser prudente. Claro, nenhuma após a outra, mas todas as características contribuindo ao mesmo tempo, simultaneamente. Você tem que ser ao mesmo tempo servo, ao mesmo tempo fiel e ao mesmo tempo tem que ser prudente. É deste tipo de servo que o Senhor está à procura, que Deus está procurando para constituir sobre a sua casa, casa de Deus, para que Deus possa dele se utilizar, para que ele possa zelar pela casa de Deus, zelar pelas coisas de Deus. E casa de Deus, podemos ver o templo físico, o templo onde nós assistimos fazemos a nossa adoração coletiva, cultuamos, adoramos a Deus. Nós temos que ter responsabilidade, ter zelo pela casa de Deus. Então, portanto, e a casa de Deus também pode ser entendido como a vida dos crentes. Cada pessoa, porque como diz a palavra do Senhor, não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo, então, portanto, nós somos também considerados como casa de Deus. E como tal, nós precisamos ser zelados. Zelado por quem? Por aquele servo fiel, por aquele servo prudente que o Senhor Jesus quer constituir sobre essas casas espirituais, que nada mais nada menos são as almas que Jesus chamou-os do mundo para servi-los. E chamou também servos fiéis para constituir sobre essas vidas, para ensiná-las, para orientá-las, para disciplinar à luz da palavra de Deus. E nós temos visto hoje muitos desses servos que podemos entender que são os líderes, os obreiros, ministros, que Deus constituiu, que não tem sido nem servo fiel e nem tampouco prudente. Tanto é verdade que a sociedade brasileira recentemente assistiu a vários escândalos envolvendo esses pastores, esses obreiros, essas líderes que têm causado escândalo. Nem tem sido, vou dizer novamente, fiel, nem tampouco prudente nas suas atitudes, nas suas posturas e dos seus falares. Embora Deus os tenha, alguns, não todos, porque alguns se constituem a si mesmo. Nem foi chamado por Deus e nem pelo homem, mas a si mesmo se constituiu como ministro, como obreiro, como líderes, quando não são nem fiéis e nem tampouco prudentes. Porque se fiéis fossem, não estariam escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Se fiéis fossem, estaria cuidando bem da casa de Deus, dos servos de Deus, das almas que Deus lhes confiou. Muito pelo contrário, tem sido para estes servos e servas, portanto, casa de Deus, péssimos exemplos. E levando essas pessoas a serem maus exemplos também. Porque quem aprende errado, tem tudo para fazer errado também. Se você ensina certo, as pessoas têm tudo para fazer certo. Pode até errar, mas aprendeu de modo correto do servo fiel e do servo prudente. Então, meu querido irmão em Cristo, minha querida irmã em Cristo, se você se considera serva de Deus, seja uma serva fiel, seja uma serva prudente. Se Deus lhe confiou almas, vida, portanto, as suas casas espirituais para você cuidar, cuide de modo fiel a Deus, cuide de modo prudente, porque Deus vai cobrar de quem não agir de conforme ou em conformidade com a sua palavra. E ele diz assim, chama essa pessoa fiel, prudente, que está cuidando bem da sua casa, de bem-aventurado. Como diz aqui, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aqui mostra também desse sermão que Jesus um dia virá. E há muitas pessoas fora da igreja agindo como se Jesus não viesse nunca mais. Isso não é Bíblia. A Bíblia, o Evangelho de Jesus, é a palavra de Jesus dizendo: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós estejais também. Ele disse em outras passagens de forma muito explícita, muito nítida. E aqui no Sermão da Montanha ele está dizendo: quando o Senhor vier achar servindo assim, ou seja, o Senhor Jesus virá. E quando ele vier, como é que ele vai achar você servindo? Vai achar você servindo fielmente, prudentemente? Ou vai encontrar você servindo de forma infiel e imprudente? São escolhas que você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, pode fazer.
A palavra de Deus diz, 30:19, eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, Deus, em outras palavras, está mandando nos escolher que sejamos servos fiéis, que sejamos servos prudentes, porque esta é a escolha que o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, coloca para todo ser humano, mas principalmente por aquelas pessoas que no passado ou no presente resolveram servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas servir a Deus sem ser de modo fiel, não adianta servir. É pior do que o incrédulo que ainda não aceitou Jesus, que ainda não está servindo a Deus, porque não se pode servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer modo, mas tem que servir a Deus do modo fiel e de modo prudente. Então, que nesse ano novo que se inicia, se você, meu irmão querido, minha irmã querida, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva do ano que se passou, você possa refletir, fazer uma autocrítica. Será que eu fui, no ano passado, uma serva fiel, uma serva prudente? Será que eu fui um servo fiel, um servo prudente? Será que eu gozei dessa bem-aventurança no ano passado? Se você não agiu dessa forma, Deus está lhe dando, diante dos céus e da terra, uma nova oportunidade para que você possa ser um servo fiel, um servo prudente e que você possa ser, com isso, um bem-aventurado. Porque quando o Senhor Jesus vier, quer encontrar você servindo assim como fiel e prudente e cuidando da casa do Senhor nosso Deus. Mas pastor, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não sou ministro. Mas mesmo cada crente, cada cristão que segue a Deus segundo as suas escrituras, ele é um sacerdote, como diz Pedro em uma de suas cartas, vós sois nação eleita, sacerdócio real. Então nós precisamos exercer o nosso sacerdócio espiritual, qual Jesus nos concedeu como servos dele, para ministrar, para ensinar, para pregoar a sua palavra aos seus irmãos de fé, aos seus conservos. É o seu irmão de fé, ou as pessoas que estão ao seu redor, porque eles, ainda que não sejam ainda casa de Deus, nós poderá sê-lo, poderá aceitar Jesus como Salvador, e portanto nós temos a responsabilidade de ministrar bem e de zelar bem pelas casas futuras de Deus e pelas casas presentes de Deus, que somos nós, eu e você, que servimos a Deus segundo a sua palavra. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, que você possa acolher esta mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz: quem é, pois, o servo fiel? Você é fiel? Se for, glórias ao nome de Jesus. Mas precisa também ser prudente, porque por causa da imprudência, muitas pessoas têm cometido vários erros diante de Deus e afastado da sua palavra. Então, que você possa agir dessa forma, para que Deus possa constituí-lo, consolidá-lo na casa do Senhor e, claro, você ser considerado, quando Jesus vier, bem-aventurado. Assim, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.